Neus, joga o azul aí. Só um pouquinho. Beleza. O Bruno teve a ideia de dar esse subtema, né? Azul da cor do mar, por dois motivos. Por se tratar do Ceará, né? Que tem o seu litoral reconhecido. E também por azul ser a cor característica do autismo. Depois da repercussão do musical, que foi estrelado em Brasília pela musicoterapeuta Ana Carolina Stinkpoff, né, no Fantástico, a presidente da Associação Fortaleza Azul, a Fernanda Cavalieri, tinha me procurado. A gente se conhecia em uma escola que eu ensinava para os filhos dela, né? Os dois são gêmeos e estão dentro do transtorno espectro autista, né? Então eles dois têm TEA. E a partir disso ela me fez essa proposta. E aí eu disse assim, pô, que massa, dá para fazer sim. Só que existe um porém. O trabalho que foi feito em Brasília foi com a musicoterapeuta. Não tem como fazer um trabalho dessa magnitude com um viés só da musicalização infantil, né? Porque ela me conhecia como um musicalizador, né? Um educador musical. E aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a musicoterapeuta de lá e daí a gente vai trazer esse projeto. E uma semana depois, eu acho que foi uma semana, 2 semanas depois, o Bruno entrou em contato comigo. Ah, Carol, a gente quer fazer esse projeto aqui e tal. Foi o primeiro lugar que se manifestou com a vontade de querer fazer o projeto. E eu achei incrível. Eu falei, não, vamos encarar sim. Foi aí que a gente começou as nossas conversas, diálogo, monta equipe, faz isso, lê o projeto, assiste os ensaios. E essa troca foi acontecendo via internet, bendita internet, que facilita a nossa vida, né, em certos aspectos. E aí nós começamos a trocar informações. E eu morro de orgulho porque eles estão fazendo tudo tão lindo, sabe? Tão melhor do que foi em Brasília. E é isso que a gente procura, que cada vez seja melhor. O espetáculo, né, até chegar ao espetáculo, a partir do primeiro momento que nós tivemos contato com a família, até chegar ao espetáculo, nós tivemos aí 7 meses de jornada, né? E dentro desses 7 meses, nós tivemos 3 etapas, tá? A primeira etapa foi com foco de fortalecimento de vínculo, né? De quem? Dos estudantes de musicoterapia. Como trabalhar um trabalho interdisciplinar que estava envolvendo estudantes de musicoterapia e tinha 2 supervisores desses estudantes, que era o Felipe Leite, né, o psicólogo, Felipe Leite, e a psicóloga também, a Lidiane. Então, tinha uma grande equipe de um trabalho interdisciplinar. O nosso grande foco, pegando o fato que a gente está trabalhando com crianças diagnosticadas com autismo, nesse projeto específico é trabalhar principalmente questões de socialização dessas crianças. Elas vão estar fazendo atividades em grupo, vão eventualmente estar se apresentando para um grupo de pessoas. Então é uma oportunidade para a gente trabalhar algumas questões de socialização. A gente também vai trabalhando algumas questões também específicas de cada criança. Em algumas delas a gente tem um direcionamento mais voltado para desenvolvimento motor. Em algumas talvez tentar trabalhar algumas questões de vocalização, principalmente para aquelas que já estão começando a desenvolver alguns rudimentos de linguagem. Então, para cada uma delas tem um objetivo variado. Eu acho que o fato de compartilhar, entendeu? Porque, querendo ou não, cada mãe ali, ela passou por um momento complicado, uma situação delicada, e isso vai contribuir muito para mim, tanto para minha parte pessoal, quanto para o meu acompanhamento com a minha criança. Então, é encantador. Música, repertório. Então aí veio a questão das músicas, né? Como foi pensado cada música? Aí as músicas foram pensadas a partir de cada grupo.
Como as crianças estavam entre grupo de 3 a 5 crianças, então como é que não vão pensar cada música? Existiam crianças que não se comunicavam verbalmente. Existiam crianças que tinham dificuldade ao permanecer sentados, então gostavam muito de dançar. Tinham crianças que gostavam de conversar, gostavam de falar, né? Como é que nós vamos pensar? Então, pensamos na música Marinheiro Só. A Marinheiro Só, vamos trabalhar a parte da verbalização, onde essas crianças vão responder o Marinheiro Só, a parte do Marinheiro Só. Então, a resposta. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só. Então, eles respondiam essa parte, né? Então, vamos trabalhar essa parte com as crianças verbais. As crianças que não conseguiam ficar muito tempo sentados, então, a música de entrada, né? Como é legal lá no fundo do mar. Então, eles vão entrar dançando essa música que teve uma parte de valsa. Então, ela é um andamento 3x4, então vamos entrar com esse viés de valsa dançando. E o interessante é que quem trouxe essa música foi uma das crianças, o Josué. A mãe dele pegou e disse assim: olha, tio Bruno, esse vídeo, que legal, ele cantando. Poxa, essa música tem tudo a ver. Como é legal lá no fundo do mar, com o tema do musical Azul da Cor do Mar. Pois essa música vai entrar. Outra parte também, né, que eu posso dizer que não foi escolha minha da música, mas foi outra criança que trouxe, foi a Carol, né? A Carol, filha da Sandra. Ela está dentro do TEA, mais voltado para o Asperger, né? Que é os mais funcionais, se comunica e tal, cognitivo bem preservado e tudo mais. Então ela pegou e cantava uma música do Eu Perdi o Meu Anel do Mar, lindo, afinado. Eu disse, poxa, essa música também tem que fazer parte. E daí, quando uma das vezes que elas estavam na fila de espera para trocar de grupos, né? Uma das meninas, que se chama Lorena, ela tem muita, a estereotipia dela era muito coisa flamenca, tal. E eu assim, pois eu vou dançar com você no silêncio. E dancei com ela num corredor. Todo mundo ficou assim, olha que coisa linda. Eu ia assim, eu vou casar o que uma trouxe com o que a outra trouxe. E aí nasceu essa parte. Tivemos um momento muito bacana, muito interessante, em que podemos construir os instrumentos junto com as famílias, né, as crianças, inserindo as crianças, os jovens que fizeram parte de todo o processo, onde foi necessário, porque trabalhamos dentro da perspectiva o tema falava sobre mar, né? Então, quando fala sobre mar, fala sobre preservação, né? E também surgiu também pela uma demanda que tivemos, assim, pela uma falta de instrumentos que nós tínhamos assim para trabalhar, né? Com as crianças e tudo. Então, surgiu essa ideia de fazer uma oficina de construção com instrumentos alternativos, a partir de materiais recicláveis, né? Então, envolveu os familiares na questão da coleta, as crianças. Foi muito interessante para ele também, que a criança com TEA tem um pouco dessa dificuldade sensorial, né? Então, foi interessante porque como eles mesmos construíam os instrumentos, eles pegavam nas sementes, pegavam nos milhos, pegavam nas tintas para poder pintar seus instrumentos, colocar ali as sementes dentro dos recipientes e com isso explorar a questão dos timbres, dos sons que ali iriam ser construídos e que depois iriam ser utilizados num palco. Bom, nós nos resolvemos inscrever no projeto porque assim, desde pequeno nós iríamos à missa e tal, e ele sempre se interessou de estar sempre perto da bateria, ele sempre gosta dessas cantigas de roda, e a partir desse primeiro contato nós resolvemos inscrever no projeto da musicalização, e assim, ele vive praticamente, uma das coisas que ele mais gosta é música, tanto é que nesse presente de Natal ele pediu um pandeiro, né? Devido o Bruno, a socialização com as outras crianças. E assim, eu espero que, se for da vontade dele, querer aprender a tocar algum instrumento e tal, nós estamos aqui para apoiar ele. Quando eu digo nós, sempre é eu e a minha esposa, né? Assim, nesse sentido. Por isso que a gente colocou ele nesse tipo. Desde pequeno ele escutava principalmente as cantigas de roda e assim, instrumento de percussão, bateria, tambor, ele gosta muito disso, né, filho?
Para ele, assim, está sendo muito bom porque está sendo a oportunidade dele estar manuseando esses instrumentos, né? Além da questão sonora, né? De estar trabalhando questão de sons para ele, que é tudo muito novo, né? Também tem a questão de manusear, de palpar, de tocar. Também entra a questão do relacionamento com as outras crianças, né? Querendo ou não, o autista ele tem essa dificuldade de interação social, né? Então, com o projeto, né? com as sessões de terapia, porque para eles também é uma terapia, né? Ele está tendo essa oportunidade, né? de se relacionar com outras crianças também, com os jovens que são os psicólogos, né? Também está tendo um papel muito importante do meu ponto de vista com eles, porque eles estão interagindo, também estão entrando dentro do mundo deles, dentro da realidade deles. Foram construídos instrumentos desde chocalhos a apitos, né? Pau de chuva. Tem um instrumento muito interessante também que foi utilizado e construído por eles, que foi o Ocean Drum, que é o oceano feito de caixa de pizza. E muito legal porque, como se falava de mar, falava de praia, né? Tem o barulho do mar. Então esse instrumento ele foi necessário dentro dos arranjos, dentro das músicas, né? do todo o processo do musical em si. O momento de confecção dos instrumentos, que é o que está sendo realizado agora, ele ainda não vai fazer nenhum, a gente sabe, mas ele vai estar inserido num processo, vai estar inserido num projeto e vai estar começando a entender o que seja engajamento, projeto e alcançar o objetivo. Isso é muito bom porque a gente leva os nossos filhos a lugares que eles talvez não tivessem oportunidade. As pessoas passam a olhar as crianças com autismo com outros olhos, que eles são capazes, sim, de superar seus limites, né? E até para a própria família também, que tem família que não acredita no potencial que seu filho tem. É um desafio diário conviver com autismo. São limitações que vão se repetindo, aparecem novas limitações, são sanadas outras limitações. É um trabalho diário. Era um misto de expectativa, de curiosidade, né, de saber realmente se seria possível, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes, cada um de um jeito, cada um com características tão próprias, tão pessoais, e alguns com dificuldades também, naturalmente, como que eles poderiam contribuir dentro de um musical, né? A impressão que dava era que havia uma expectativa daquilo que a gente imediatamente pensa como um musical, né? Estruturalmente falando. Com textos, com uma narrativa bem construída, um musical, um espetáculo musical. E durante o processo, tanto o próprio musical foi ganhando um contorno próprio, a partir da contribuição de cada criança, a partir da contribuição inclusive dos próprios pais. A gente foi percebendo que houve um relaxar nesse processo, né? Então a disposição permaneceu, mas com outro significado, né, com uma vontade de já ser mais parceiro dos terapeutas, dos musicoterapeutas, né, durante a condução do processo. Eu não sou daqui, marinheiro sou, eu não tenho amor, marinheiro sou, eu sou da Bahia, marinheiro sou. E a terceira etapa, né, foi a parte que nós estávamos de mudanças do colégio onde estava ensaiando para o ambiente do que nós iríamos se apresentar, né, o teatro. Então essas crianças estariam com novas informações. Então vamos lá, vamos conhecer o teatro. Então o primeiro dia foi conhecer o teatro, camarim, as poltronas, os banheiros, né, o shopping, que o teatro era dentro de um shopping. Então primeiro foi isso. Né? A questão do palco, que era muito alto, como é que a gente vai pensar desses limites? Então vamos reeducar essas crianças que o limite é aqui. Então assim, a terceira etapa, como as músicas já estavam prontas, então olha, as músicas já estão prontas, já tem um fortalecimento de vínculo. O que é que falta? Casar isso num ambiente novo, um ambiente que nós iremos apresentar o musical. Então a terceira etapa foi esse ambiente novo.
Sinfonia Diferente, eu penso que ela foi assim a culminância não apenas de um projeto artístico, né? Não apenas de um processo terapêutico, mas também de um envolvimento, né? De uma apropriação. Eu vejo que houve realmente um empoderamento muito forte por conta dessas pessoas todas envolvidas e culminou naquilo, uma grande celebração. Foi muito prazeroso, né? De você abdicar seu tempo, né? Suas noites para você poder pensar, focar nesse musical, focar não só no musical, mas no resultado geral que foi esse trabalho. Então, assim, eu ganho, as famílias ganharam, as crianças ganharam, Fortaleza ganhou, a causa ganhou. Eu me encontrei como ser humano, me encontrei como um profissional. Por quê? Eu sempre tive contato com crianças com TEA, mas dentro de sala de aula. Mas saber a dificuldade que os pais passam e levar de uma terapia para o outro, o cansaço, o estresse emocional, né? Ver as potencialidades dessas crianças, o potencial delas mesmo de superação, de essas limitações que eles tinham para uma coisa, eles conseguiam fazer outras coisas melhor, mais bem feito, tão alegres, felizes, né? Então isso para mim, poxa, que coisa, né? Foi uma segunda escola. Eu aprendi dentro desse estágio, dentro desse projeto, dentro dessa proposta, bem mais, principalmente na parte da prática, do que mesmo a especialização em algumas coisas, entende? Por quê? Porque foi o dia a dia, foi saber as limitações, foi saber, mas por que não fala? O que vai acontecer, pai? Como é que ele se comporta quando está acontecendo isso, quando está acontecendo aquilo? Isso são livros que não vão falar. Isso são artigos científicos que não vão te dar. Que são experiências que você vai viver. O navio vem, vamos viajar. Vem você também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O navio vem, vamos viajar. Você também. Tchau, 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 tchau. Ei, tchau, 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 tchau.